Tudo bem, meus queridos? Vamos começar nossa atividade hoje. E hoje nós queremos trabalhar justamente sobre a expansão territorial brasileira. Por isso que eu fiz até questão de sair de dentro da sala, de dentro do quarto, de dentro do escritório, justamente para termos uma amplitude, uma dimensão maior de território, de área, de espaço. Justamente porque foi isso que aconteceu com o Brasil. Nós sabemos que o território brasileiro é um território muito aquém daquilo que é hoje. Nós sabemos que o território brasileiro, quando aqui os portugueses chegaram, ele era um território extremamente restrito, limitado, visto que existia um acordo entre Portugal e Espanha, e existia um tratado que limitava o território brasileiro. A oeste do tratado pertencia à Espanha e a leste pertencia a Portugal. E sabemos que, em função desse território, desse acordo, o Brasil era muito pequeno, o seu território era muito aquém daquilo que é hoje. Hoje nós sabemos que o território brasileiro ele tem uma dimensão enorme, é o quinto maior território do mundo, é o país que tem a quinta maior porção de terra entre todos os países que nós temos. Mas como que o Brasil chegou a esse território? É isso que eu quero comentar com vocês hoje. Alguns assuntos nós já comentamos nas aulas passadas e outros nós daremos continuidade. A primeira atividade econômica que nós tivemos no Brasil foi o pau-brasil. Mas o pau-brasil foi uma atividade não organizada, foi uma atividade pouco dinâmica no Brasil pré-colonial. Eu sempre digo que a primeira atividade propriamente que nós tivemos no Brasil foi a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar. E o ciclo da cana-de-açúcar, ele ocorre no Nordeste brasileiro, mais precisamente na região da chamada Zona da Mata Nordestina, no litoral nordeste, onde as condições naturais eram extremamente favoráveis e propícias ao desenvolvimento da cana. Afinal de contas, ali existia solo de massapé, um solo extremamente fértil. Nós tínhamos o clima tropical e, além disso, tem um fator geográfico que era a proximidade com a Europa, quando nós pegamos como referência, por exemplo, São Paulo. São Paulo está muito mais distante. Nós vamos constatar e verificar que o Brasil ele vai ampliar sua terra porque uma atividade paralela ocorreu junto com a economia açucareira, que foi a pecuária. Era necessário criar bois, era necessário cultivar gado para que esses bois fossem a chamada força motriz. Afinal de contas, era o boi que arava a terra para a cana ser plantada. Afinal de contas, era o boi que puxava a cana até um engenho, era o boi que moía a cana para extrair da cana a garapa, a doçura e, consequentemente, produzir o açúcar. E esse boi não podia ser criado na zona da mata, então esse boi ele era criado no interior. E aí, graças à pecuária, nós tivemos essa penetração. A colonização ela foi adentrando para o oeste, ela foi alcançando os chamados sertões. Sertões que já foram obras de Guimarães Rosa, outros escritores também já procurou descrever como era a vida nos sertões, a vida no interior. E, além da pecuária, que foi determinante para expandir o território, também nós tivemos a procura pelas drogas do sertão, quando os portugueses adentraram pelos rios amazônicos para explorar a floresta amazônica, retirar da floresta amazônica os seus frutos, retirar da floresta amazônica os seus produtos. Então já temos aqui dois fatores que foram determinantes para a expansão do território brasileiro. Além da cana-de-açúcar, nós tivemos a pecuária e, posteriormente, a procura pelas drogas do sertão. Mas eu não tenho dúvida de falar para vocês que o fator determinante para a expansão do território brasileiro foi aquilo que aconteceu com os bandeirantes paulistas. Nós tivemos o chamado movimento das bandeiras. Importante nós aqui entendermos a situação dos bandeirantes e dos moradores de São Paulo. Quando Martim Afonso de Souza criou as capitanias hereditárias, ele se estabeleceu no oeste, se estabeleceu no litoral de São Paulo, na região de São Vicente, onde criou a sua capitania, onde construiu o seu primeiro engenho.
Porém, as condições geográficas do litoral de São Paulo não foram favoráveis ao desenvolvimento do açúcar. E por isso, nós tivemos a introdução do açúcar na região lá do Pernambuco, na zona da Mata Nordestina. Consequentemente, a província, a região de São Paulo, ela vai se tornar a região mais pobre do Brasil. E os bandeirantes viviam nessa região pobre, sofriam pra caramba, eram miseráveis, não tinham uma atividade lucrativa, uma atividade rentável. Por isso os bandeirantes eles começaram a praticar aquilo que nós chamamos bandeirismo particular. Eles começaram a adentrar para o interior do Brasil, para o interior da região sudeste, da região centro-oeste, para poderem capturar índios que posteriormente eram vendidos como escravos. Mas além disso, eles também começaram a procurar ouro e encontraram. Nós sabemos que os bandeirantes, através do bandeirismo particular, eles encontraram ouro em Minas, Goiás e também em Mato Grosso. Consequentemente, foram empurrando os limites territoriais, as fronteiras do Brasil e dando ao país uma outra configuração territorial. Mas além do bandeirismo particular, nós tínhamos também o bandeirismo de contrato. Os bandeirantes, como eram extremamente corajosos, desbravadores, eram contratados pelos senhores de engenho lá da zona da Mata Nordestina para poderem capturar negros fugitivos e destruir quilombos. Foi assim que os bandeirantes destruíram aquele que foi o maior quilombo que nós tivemos na história do Brasil, o quilombo de Palmares, lá na região de Alagoas. Domingos Jorge Velho, depois de algumas expedições, conseguiu destruir esse quilombo que tinha um grande nível de organização e conseguiu matar o seu líder, que era o Zumbi. Mas eu gostaria de destacar esse bandeirismo particular. Graças ao bandeirismo particular, nós tivemos a descoberta do ouro. Graças ao bandeirismo particular, nós vamos ter a constituição de várias cidades no interior do país, com destaque sobretudo para Minas Gerais. Então foi a ação dos bandeirantes que determinou com certeza, a expansão territorial na região sudeste e na região centro-oeste brasileira. Inclusive, gostaria de inserir nesse contexto um pouquinho da história de Formiga. A ação dos bandeirantes ela está relacionada com a história de Formiga, porque aqui por Formiga passava aquilo que nós chamamos Picada de Goiás, que era o caminho aonde os bandeirantes e depois mercadores seguiam do sudeste para a região centro-oeste para poderem buscar ouro e também vender produtos nessa região mineradora que se constituiu lá na região de Goiás. Chama atenção, e quero com isso concluir essa aula de hoje, para o fato de que fatos e fatores econômicos foram determinantes para que o território brasileiro viesse a ser o território que é. Nós temos a economia relacionada diretamente com a expansão territorial do Brasil, a formação e a constituição do nosso território. Primeiro, através da cana-de-açúcar, pecuária, drogas do sertão e, sobretudo, através do bandeirismo. Hoje nós temos esse grande território porque o nosso passado, através desses fatos econômicos, determinou as fronteiras do Estado brasileiro. Um abraço.